Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de história. Na aula passada, nós falamos a respeito da administração colonial portuguesa no Brasil. Assim sendo, nós falamos da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Nós falamos sobre as capitanias hereditárias, como também falamos dos governos gerais do Brasil. Na aula de hoje, dando sequência ao conteúdo, falaremos sobre a sociedade colonial açucareira, ou seja, a sociedade do Brasil no contexto da colonização e do ciclo da cana-de-açúcar. Vamos caracterizar a sociedade colonial açucareira. Era uma sociedade patriarcal, escravista, rural, com pouca mobilidade social. Também podemos caracterizar como uma sociedade aristocrática. Por que a sociedade colonial açucareira é caracterizada como uma sociedade patriarcal? Patriarcal no sentido do pai, do homem, do macho, ter poder sobre todos da sua família, sobre todos que estão no entorno ou dentro da sua casa. O homem, portanto, o senhor de engenho, o grande fazendeiro, o senhor de escravo, era, portanto, o todo-poderoso. Exercia poder de vida ou morte sobre todos, inclusive sobre sua família, sobre seus filhos. Muito bem, era uma sociedade escravocrata, porque toda a economia, toda a riqueza era gerada pela mão de obra escrava. No caso, a mão de obra escrava negra, oriundo do continente africano. Era uma sociedade rural, porque a maioria da população morava no campo. Era uma sociedade, portanto, que se dedicava à produção da cana-de-açúcar. Logo, a sociedade colonial açucareira não era uma sociedade urbana. Havia pouquíssimas cidades. E toda a vida, todos os grandes acontecimentos, ocorriam exatamente no campo, na zona rural, dentro do contexto dos engenhos de cana-de-açúcar. Era uma sociedade de pouca mobilização social, porque o indivíduo não tinha condição de ascender, de subir de uma classe para outra. Ele estava preso ao estamento, como se fosse uma sociedade estamental, ou seja, é por nascimento. Então, se você tinha a infelicidade de nascer escravo, permaneceria escravo. É claro que havia algumas condições que eram dadas da alforria, mas isso era uma coisa rara, embora tenha acontecido. Muito bem, então não havia tanta mobilidade social quanto na sociedade atual. Então havia uma certa imobilidade social. As pessoas permaneciam presas ao seu estamento social, ao seu grupo social. Era uma sociedade que nós podemos caracterizar como aristocrata, uma aristocracia. Por quê? Porque a elite que governava o Brasil da época é exatamente composta por um pequeno grupo, exatamente o que constitui uma aristocracia, governo de poucos. E quem eram esses poucos? Os mais ricos. E quem eram os mais ricos? Os grandes proprietários de terra, os grandes senhores de escravos.
O outro aspecto interessante para falar, agora tentando fazer uma pirâmide social, é que no topo da pirâmide estava os senhores de escravos, os senhores donos de engenho, os senhores donos de propriedades rurais. E abaixo estava os escravos. É claro que havia homens livres, que era, por exemplo, os feitores, que eram pessoas que, alguns funcionário que trabalhavam na burocracia, os militares, alguns advogados, padres. Mas no contexto da sociedade colonial açucareira, nós não podemos falar numa classe média. Podemos falar de alguns homens livres, que estavam um pouco abaixo dos senhores de engenhos. Mas nós não podemos falar que no contexto da sociedade colonial açucareira houvesse uma classe média. Isso só vai aparecer no Brasil no ciclo do ouro. Ok? Então nós tínhamos lá em cima na pirâmide, os senhores de engenhos, ou seja, a aristocracia, que dominava a vida política e econômica do Brasil, alguns poucos homens livres e a grande maioria da população, que fazia a base da pirâmide, que era os escravos. Muito bem, agora eu vou falar de algumas curiosidades que cercava o ambiente da sociedade colonial açucareira. Eu já falei que era uma sociedade patriarcal. Então o homem ele exercia poder sobre sua mulher. A mulher era submissa. Se houvesse 2 ou 3 homens conversando entre si, as mulheres mantinham a distância. Jamais uma mulher se intervia numa conversa de 2 homens. Exatamente, esse é o caráter machista da sociedade, o caráter patriarcal. E se por acaso a mulher tivesse que passar no meio, ela tinha que pedir licença. E geralmente as esposas dos senhores de escravo o chamava por meu senhor, o almoço está na mesa, meu senhor, por favor, era desta forma. Os filhos também devia obediência à figura paternal. E era o filho mais velho o que tinha o direito a suceder a figura do pai, do patriarca, na sucessão dos negócios da família. Já as meninas eram muito mais submissas do que a própria esposa. Só para vocês terem uma ideia, o casamento, o noivo, o futuro marido delas era arranjado pelo pai. Então, eram casamentos que não tinham o aspecto do amor, como a gente fala hoje. Era a questão, se considerava a questão do patrimônio, da fortuna. Unir a riqueza. Geralmente, a garota que ia se casar, ela conhecia o noivo ou futuro marido no dia do casamento. E geralmente às vezes, tinha a idade de ser avô, mas era a ordem do pai. Ela tinha que acatar a decisão. E esse casamento poderia ser feito também com membros da família, os primos, exatamente para unir as grandes propriedades, as grandes fortunas. Lembre-se que não havia mobilidade social. Então, as classes, os grupos casavam entre si, evitando contaminar a família com pessoas oriundas de classes subalternas, de classe baixa. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto também interessante é a religiosidade da sociedade colonial açucareira, que era a predominância da religião católica. As grandes festas, os grandes eventos eram exatamente eventos de cunho religiosos, como festa de casamento, festa de batizados e também velório. Casamento durava às vezes semana, se preparava ano para um casamento. Convidava-se a comunidade e, enfim, matava-se porco, galinha, boi,
enfim, preparava os pratos típicos e fazia-se a festa. Então, os grandes eventos eram de natureza religiosa, né? O batismo, né? O casamento e, às vezes, também o velório, né? Ainda hoje, na zona rural, um velório para todo mundo, né? É quase que uma festa, né? Mata-se porco, bode, oferece-se bebida. E no contexto da sociedade colonial açucareira era muito mais ampla, muito mais rigoroso esse aspecto do velório, né? Outro aspecto interessante, eu vou falar agora das edificações. As principais construções era a Casa Grande, onde morava o patriarca, o senhor de engenho com sua família. Havia, ao lado da Casa Grande, geralmente colada à Casa Grande, uma capela, onde acontecia todos os ritos religiosos. Havia o engenho, onde acontecia a produção da cana-de-açúcar, e a senzala, que era uma espécie de barracão sem privacidade, sem conforto algum, onde os escravos se amontoavam lá. Então, uma casa grande era a casa do senhor de engenho, a mais luxuosa, a maior de todas as edificações. Ao lado da casa, geralmente colada à casa, tinha a capela. E tinha o edifício, o prédio, a construção, onde se destinava a produção, a moagem da cana-de-açúcar e da produção do açúcar propriamente dito. Uma curiosidade para vocês, quem tem a curiosidade aqui, próximo à escola Thales Ribeiro, em frente à escola Thales Ribeiro, à praça Thales Ribeiro, existe uma casa típica da época que vocês ilustra bem o que eu estou falando. É a casa do coronel João Castelo, que era um senhor escravo, dono do engenho d'água. Se você tiver a curiosidade, você vai ver que ao lado da casa tem uma capela, que é a Capela de Santa Luzia, que ainda hoje, todo ano, eles festejam. Então, essa é uma tradição de construções, de edificações típicas da sociedade colonial açucareira, né? Ao lado da Casa Grande, geralmente colado, ao lado, como eu acabei de falar aqui para vocês, tem uma capela, geralmente uma capela destinada ao santo de devoção da família. Muito bem. Falaremos agora, dando ênfase ao aspecto da economia. Claro que nós estamos falando do ciclo da cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar foi escolhida pelos portugueses para ser plantada no Brasil? Primeiro, porque era um produto de grande aceitação no mercado internacional. Não poderia ser um outro produto que não desse lucro. A mentalidade do mercantilismo da época buscava lucro. Como não se tinha encontrado ouro e prata no Brasil, então se apelava para um produto agrícola. Então, a cana-de-açúcar foi escolhida exatamente por ser um produto de grande apreciação, de grande valor econômico no mercado europeu. O outro aspecto é que o solo e o clima do Nordeste brasileiro era favorável, era propício para a produção de cana-de-açúcar, né? A chamada terra de Massapê, solo de Massapê, que é um solo típico do Nordeste, onde a cana-de-açúcar se deu muito bem. E o clima, né? Esse clima de calor, de sol, de luminosidade, também, de certa forma, vai contribuir para que a plantação de cana-de-açúcar possa se dar bem. E o outro aspecto é porque tinha terra abundante. Então podia se plantar porque o solo era bom, porque o clima contribuía e também porque tinha-se terra em abundância. Então estava assegurado um negócio lucrativo para a coroa portuguesa, a cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar não é do Brasil, ela é originária da Ásia. E chegou ao Brasil vindo com Martim Afonso de Souza, e que foi aos poucos desenvolvido nas capitanias hereditárias e no contexto dos governos gerais do Brasil. Muito bem,
Qual era o sistema utilizado na produção de cana-de-açúcar? Esse sistema chama-se de plantation. Plantation se caracterizava pelo seguinte: a monocultura. O que é a monocultura? O cultivo de um só produto. E que produto é esse? Cana-de-açúcar. Então, numa área, só tinha plantado cana-de-açúcar. Então, monocultura de cana-de-açúcar. Se você chegar e ver uma plantação só de café ou só de arroz, nós temos ali uma monocultura de café ou monocultura de arroz. Então, o sistema econômico da produção de cana-de-açúcar chama-se plantation. Uma das características, a monocultura. A outra, latifúndio. O que significa latifúndio? Uma grande extensão de terra, quer dizer, uma área enorme de terra plantada, onde se plantava a cana-de-açúcar. A outra característica da plantation, mão de obra escravo. E a outra característica era um produto voltado para atender o mercado externo, o mercado internacional. Então, a plantation era o sistema da economia da época, que se caracterizava pela monocultura da cana-de-açúcar, que era plantada em grandes latifúndios, ou seja, em grandes propriedades rurais, trabalhado com a mão de obra escrava, que produzia para atender os interesses do mercado internacional. Era lucro certo. Muitas terras, não se pagava nada pela mão de obra. Por quê? Porque os escravos eram as mãos e os pés do senhor dono de escravo. Eram eles que produziam toda a riqueza. Dito isso, eu espero que vocês tenham compreendido os aspectos sociais da sociedade colonial açucareira, como também o aspecto econômico. Quero lembrar que isso aqui não é tudo, é apenas alguns pontos que eu estou situando aqui para vocês, para facilitar a minha explicação e, por conseguinte, a compreensão de vocês. Aprofunde, portanto, o assunto no livro didático de vocês ou em outras fontes. Como eu sempre digo, conhecimento não se economiza. Sempre procure ir mais além. Não se limite ao que o professor passe ou ao que o professor fale. Conhecimento é sempre ir mais além. E esse é o seu papel enquanto aluno. Um abraço e até a próxima.